Uma coisa que eu percebi é que a universidade ela faz com que você tenha a necessidade de mudar, né? Então você muda muito por conta da universidade. E eu não estou falando que essas mudanças são ruins ou que essas mudanças são extremamente boas. Só são mudanças, né? Então a gente muda muito, não somente fisicamente, mas também mentalmente. A gente muda muito a nossa forma de pensar. E é basicamente sobre isso que eu quero falar com vocês, é sobre amadurecer um pouco a mentalidade sobre todo esse ambiente acadêmico. Então, vamos lá. Olá, eruditos e eruditas, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu, particularmente, estou bem, cansado, mas bem. Também não estou terrivelmente cansado, mas estou feliz porque as férias começaram aí, então vamos estar conseguindo descansar esse cansaço acumulado. A demanda diminuiu, a gente está muito feliz em relação a isso. Eu entrei na faculdade, foi em 2024, então estou 2 anos na mesma faculdade. Eu entrei em um curso e mudei para outro, então agora eu sou de farmácia. Nessa mudança eu percebi que no primeiro ano que eu entrei, eu não tinha feito algumas coisas e que eu tinha que fazer essas coisas no próximo ano, que no caso foi esse ano agora. Eu fiz essas coisas e por incrível que pareça eu tive resultados positivos e eu percebi que foram coisas que se eu não tivesse mudado eu não teria esses resultados hoje e por isso que eu vou conversar aqui com vocês sobre isso. Principalmente 2 coisas aí que eu percebi que eu precisava modificar na minha vida. Uma delas foi a comunicação, eu precisava me comunicar mais, eu precisava ser mais visto, eu precisava mostrar as minhas qualidades, as minhas competências, as coisas que eu sei fazer, porque se eu não mostrasse isso, quem ia saber quem é Roger? Ninguém ia saber, só o Roger. E será que isso ia ser importante? Acho que não, né? E aí eu decidi mudar um pouco isso. Antes eu não falava muito com os professores, eu não comunicava muito nas aulas, eu não mostrava interesse pelas coisas. E isso foi assim uma coisa que matou muito o Roger de 2024, porque eu não era visto, eu não era lembrado, eu não mostrava trabalho, serviço, valor. E hoje eu percebo que a gente é como se fôssemos produtos que estamos aí na vitrine do mundo, alguns produtos mais bonitos do que outros, e a gente precisa mostrar o nosso valor, a gente precisa mostrar que a gente tem um conteúdo atrás dessa embalagem aqui, por sinal muito bonita, porque senão você não vai ser comprado, senão você não vai ser adquirido. Então, o que eu quero dizer com isso? Se um professor, se um superior, ele não olhar para você, ele vê um valor, ele vê que você sabe fazer alguma coisa, que você tem interesse em algo, ele não vai te considerar, ele não vai te chamar para a equipe dele, ele não vai pensar e lembrar de você. Se você não é lembrado positivamente, quando aquela pessoa estiver pensando, eu preciso de um aluno para fazer tal coisa de comunicação, ela não vai pensar em você, porque você não se demonstrou interessado, porque você não se mostrou o suficiente, porque você não foi lembrado. Então se mostrem, sejam lembrados positivamente, obviamente. Tentem sempre demonstrar interesse. Mas como que eu demonstro interesse? Depende da forma que a sua faculdade aí tem, qual é o sistema da sua faculdade, mas eu tento demonstrar interesse pelos assuntos e pelos conteúdos que eu gosto da seguinte maneira: participando das coisas. Eu gosto de comunicação, por exemplo. Período passado eu pensei, caramba, eu gosto de comunicação, né? O que tem na faculdade que eu consiga comunicar saúde, principalmente, ou comunicar ciência, assim, para demonstrar para aquelas pessoas ali que eu sei comunicar, que eu gosto disso, que eu quero oportunidades relacionadas a isso aqui. Então, chegou ali a Semana de Tecnologia, Semana Nacional de Tecnologia, Semana Rural, e na Semana Nacional de Tecnologia eu vi um projeto de extensão de uma professora específica que falava sobre prevenção de HIV, que era para desenvolver um jogo aí falando sobre HIV, prevenção e tudo mais, comunicação e saúde. Pensei, é aqui que eu vou estar me inserindo. E aí eu fui e participei desse projeto. E foi uma forma de demonstrar interesse por esse projeto. Eu desenvolvi aí o jogo de tabuleiro, vou mostrar aí pra vocês, bem bonitinho. Que eu tava com essa camisa, aliás. Eu desenvolvi esse jogo de tabuleiro, a gente participou, foi uma coisa bem leve, bem tranquila. Aí eu conheci essa professora que fez esse jogo, né, que desenvolveu esse projeto. E ela perguntou ali lá no grupo da gente se a gente queria participar, se tinha alguém interessado em coisas voltadas a armazenamento de medicamentos e um pouco mais de gestão farmacêutica. Nesse mesmo período, eu estava um pouco na dúvida do que eu gostava de fato, assim, das coisas que eu gosto. Como eu não sei ainda, eu percebi que é muito legal você conhecer as coisas para saber se você gosta ou não. Então eu vi aquilo ali uma oportunidade de conhecer mais sobre armazenamento de medicamentos e fui lá. E aí eu estou participando agora
de um projeto de extensão que é um pouco mais longo, é um pouco mais complexo, sobre armazenamento de medicamentos. E basicamente isso foi uma forma de demonstrar interesse, tanto pela comunicação em saúde, né, pela questão da promoção ali de saúde, tanto agora no armazenamento de medicamentos. E aí a gente faz... eu deixo para outro vídeo para falar um pouco sobre isso. Mas basicamente essa é a forma de você demonstrar interesse. É quando você vê algo que bate um pouco aquilo que você quer e você participa. E aí quem estiver desenvolvendo isso vai olhar e vai pensar, caramba, essa pessoa aqui realmente é interessada. Porque para pensar comigo, gente, se você tem um professor, esse professor ele desenvolve diversos projetos de comunicação em saúde, e ele te vê em todos os projetos, você sempre está nesses projetos, obviamente ele vai olhar para você e vai pensar o quê? Caramba, esse aluninho aí ele gosta de educação em saúde, esse aluno aí ele quer alguma coisa em educação em saúde. E obviamente ele vai te considerar para determinadas propostas, projetos de educação em saúde, ou ele vai esperar que você já esteja lá participando. E essa é a forma de você demonstrar interesse, é quando você participa, é quando você se mostra presente nas coisas que você gosta, é quando você pergunta, é quando você fala, é quando você busca coisas sobre isso. É uma forma incrível assim de demonstrar interesse. E outra forma de você demonstrar que você tem valor, que você sabe fazer as coisas, é mostrando. E como você mostra? Também participando das coisas. Não tem como fugir, você tem que participar. Como eu demonstro que eu sei fazer uma reunião? Como que eu demonstro que eu sei comunicar? Como que eu demonstro que eu sei escrever? Fazendo, né, gente? Não tem como, assim. Então você precisa participar dessas coisas para mostrar que você sabe. E o seu currículo, por exemplo, demonstra muito. Então, se você entregar o seu currículo para alguém e ele vê lá, eu participei de uma palestra X, eu participei de um projeto de extensão sobre armazenamento de medicamentos. Ele vai ver que talvez você tenha interesse aí sobre armazenamento de medicamentos. Em fazer é você demonstrar interesse, é você demonstrar gosto por aquilo, é você demonstrar às vezes o seu trabalho, e sempre vai haver alguém observando aí o que você está fazendo. Então sempre se mostre, é muito bom se mostrar, e se mostre de maneira positiva, né, gente? Não vai ficar aí dormindo na aula e querer que o professor olhe para você e te considere para o projeto de extensão dele, para a monitoria dele, para IC dele, para iniciação científica dele. Por que o professor não me considerou para a vaga de iniciação científica, mas considerou fulaninho, fulanão? Às vezes é porque fulaninho, fulanão fica o tempo inteiro dormindo na aula do professor, não fica mexendo no telefone o tempo inteiro. Às vezes é um pouco da gente trazer um pouco dessa noção da autocrítica, né? De entender que as nossas atitudes comunicam. E realmente é um fato que antes eu pensava que comunicar era apenas você abrir a boca e ter que ficar falando ali de você. Como eu ficava assim, gente, como que eu vou ficar falando de mim pro professor? Como que eu vou ficar falando de mim pros outros? Não faz sentido nenhum. E não é sobre isso, é você comunicar também com as suas atitudes, que comunicam muito. É você comunicar ali com o seu... Sabe aquela coisa de, essa pessoa tem sangue nos olhos, essa pessoa ela demonstra interesse nos olhos, ela demonstra aquele brilho, aquele encanto por isso, é porque ela demonstra com as suas ações. E isso comunica bem mais do que palavras, viu? E eu tive resultados, eu não vou ficar só falando, vou trazer resultados aqui também para vocês. Eu estava muito confuso no final desse período, porque eu estava tentando lutar para não entrar em optativas. E eu percebi que as pessoas estavam lutando e se movimentando muito, correndo aí atrás de estágios. A gente tem o estágio ponto 1, que é o período que vem. E eu percebi que as pessoas estavam correndo atrás desses estágios. Eu estava assim, gente, eu vou ficar de pista. Eu vou ficar aqui olhando os outros fazer estágio, não vou fazer nada. O que eu vou fazer? Não sei, eu não sabia o que eu ia fazer. E aí eu fiquei assim, cara, eu acho que eu não vou pensar nisso agora. Porque ou eu ficava correndo atrás de estágio, ou eu ficava de optativa. Fiquei de optativa e não corri atrás de estágio, mas tudo bem. E aí eu percebi que, tá bom, não vou correr atrás disso agora, período que vem eu penso nisso, conformei aí o meu ser em relação a isso. E fiquei vendo as pessoas correndo atrás, quebrando cabeça, como que sei lá o quê, como que mandando e-mail, enchendo o professor de e-mail. E tudo bem, não estou falando que tá errado, tá? Cada um corre atrás do seu, tem que correr atrás mesmo. Só que aí eu tentei fazer essa estratégia de comunicar desde o início assim, das aulas. Então, se eu vi um professor que eu achava legal a matéria, que eu gostava, eu perguntava, eu não ficava babando ovo, porque eu acho que babar ovo é a coisa mais feia do mundo, mas tudo bem, cada um com os seus. Eu só perguntava, eu mostrava interesse, eu participava dos projetos, eu tentei desenvolver um currículo com base naquilo que eu tenho interesse. E no final de tudo, eu conversava com as pessoas, eu fazia de fato esse networking de conversar com as pessoas, e eu conversei com algumas pessoas que faziam parte de um laboratório em específico, para eu saber se eu queria mesmo fazer parte daquele laboratório, porque tem alguns laboratórios lá na faculdade, só que nem todos os laboratórios eu gosto, e eu prezo muito por fazer algo que eu tenho interesse, assim, que seja algo que vai servir para mim. E aí eu ficava conversando eu conversei com algumas pessoas para saber se era uma boa ideia tentar investir naquilo. Essas pessoas
falaram e tal, eu tive essa troca. E aí eu sei que acabou algumas matérias, a maioria das matérias acabaram. Eu nessa coisa, né, de pensando, e agora o que eu vou fazer para pegar um estágio? E eu recebi uma mensagem de que alguém tinha falado de mim numa reunião com a professora. E essa professora lembrou de mim. E aí eu fiquei pensando, caramba, realmente às vezes comunicar é importante. Essa professora lembrou de mim e ela me considerou para fazer o estágio, e eu só precisei mandar um e-mail para ela falando, opa, eu confirmo aí a minha presença, eu quero participar sim, e eu tenho essa disponibilidade aqui. Então, basicamente, eu não precisei ficar mandando trilhões de e-mail, correndo atrás de um monte de professor, só precisei confirmar. E, gente, olha, a sensação mais gostosa do mundo. Nossa, que sensação, gente, que sensação. É muito bom. Ah, eu vou falar mesmo com vocês. É muito bom você, tipo assim, gente, você ser lembrado pelo professor e, ao mesmo tempo, você ser citado em uma entrevista não, em um momento ali, numa reunião deles, que, tipo, não, eu conheço essa pessoa aqui e essa pessoa tem interesse nisso, e a pessoa fala assim, ah, eu sei quem ele é, sei lá o que, eu vou considerar ele. E eu fiquei assim, gente, que incrível. Eu achei uma coisa muito gostosa, assim, muito legal, de verdade. Então, comuniquem, gente, se mostrem mesmo, não fiquem com vergonha, com receio de passar vergonha, nada disso. Comuniquem sim. Porque no final você vai ser lembrado, se você for lembrado positivamente, talvez isso te dê espaços, talvez é o que vai considerar com que aquela pessoa escolha você ao invés de outra pessoa. Então é isso. Esse foi o resultado aí que eu tive da comunicação. Por isso que eu falo, comunique. E eu acho que é isso. Eu acho que não tem mais o que falar, mas basicamente comuniquem, se mostrem. Observem as oportunidades, por mais pequena que seja, gente. Tudo pode ser uma grande oportunidade para você. Você já não tem nada, qualquer coisa para você serve. Tô brincando. Mas a gente precisa ver às vezes as pequenas oportunidades e entender que essas pequenas oportunidades podem ter o potencial aí, mais oportunidades e mais acesso para vocês. Então levem isso para a vida de vocês. E façam tudo com estratégia, sabe? Não fica gastando energia à toa, não fica correndo aí sem saber para onde você está correndo, sem foco nenhum. Não faz isso não, tá? Centraliza a sua energia, desenvolva o que você tiver que desenvolver, desenvolva um currículo, que é muito importante, mas isso fica para outro vídeo, tá? Então até a próxima, gente. Espero que vocês tenham gostado de vídeos como esse. Se vocês gostaram, deixa aqui no comentário, que eu tento trazer mais vídeos assim. Agora eu tenho tempo, na verdade eu não tenho não. Tenho umas demandas aí para serem batidas, mas eu acho que a gente consegue conversar mais. E eu vou tentar fazer mais vídeos como esse. Até o próximo vídeo, gente.